Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao projeto Explanações Evangélicas da Seara Bendita. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre trabalho. E a passagem evangélica associada à nossa explanação de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 17, onde o Cristo diz: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Queridos, o capítulo 5 do Evangelho de João nos traz diversos ensinamentos muito interessantes. João nos fala sobre as curas realizadas por Jesus neste capítulo, mas com uma particularidade muito especial. João fala das curas realizadas por Jesus aos sábados, porque, segundo as tradições judaicas, não era lícito trabalhar aos sábados. E João inicia esse capítulo contando um caso sobre um tanque que existia na cidade de Jerusalém chamado Betesda, e ao seu redor existiam 5 alpendres. Muitos enfermos, coxos, mancos, ressequidos e inválidos ficavam próximos ao tanque esperando o movimento das águas. Contava-se que um anjo movimentava as suas águas e o primeiro que lá chegasse e que mergulhasse nas águas teria então todos os seus males curados. Próximo ao tanque, onde narra João, havia um homem que há 38 anos estava esperando a oportunidade de ver as águas movimentadas e de mergulhar no tanque para que tivesse todos os seus problemas resolvidos. E este homem estava numa maca. E Jesus, então, se aproximando e olhando fixamente, conhecendo-lhe o íntimo, lhe pergunta: "Queres ficar curado?" Ao que o homem responde: "Senhor, ninguém me ajuda a chegar ao tanque. E quando eu vou, chega outro em minha frente e eu não consigo a minha cura." E Jesus, olhando firme para ele, disse o seguinte: "Levanta-te, pega a sua cama e ande." Ao que o homem prontamente obedeceu, levantou, pegou sua cama e se foi. E este foi o real motivo das discussões e das intrigas dos judeus com relação a Jesus, porque ele estava trabalhando aos sábados. Foi quando Jesus então lhes respondeu, dizendo o seguinte: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Queridos, vamos refletir sobre essa passagem à luz da razão e à luz também do trabalho, que é o nosso tema de hoje. Jesus, no alto de toda a sua sabedoria, sempre se utilizou de fatos e acontecimentos para nos trazer grandes ensinamentos. E eu vos convido à reflexão. Quantos de nós ainda estamos esperando as águas serem movimentadas por um anjo para que possamos então mergulhar naquelas águas e de alguma forma ter os nossos sofrimentos e os nossos males totalmente resolvidos ou curados? Quanto tempo nós ainda vamos esperar até que tenhamos a sorte de chegar até aquele tanque e ter os nossos males curados? Quanto tempo vamos ainda esperar também para que alguém nos leve até aquele tanque para termos também nós os nossos males e os nossos problemas curados? O paralítico da nossa história, ele estava esperando há 38 anos por uma chance. Estava deitado numa maca e esperando que alguém o levasse até o tanque para que ele tivesse então os seus males curados. Esse homem esperou durante 38 anos até que Jesus lhe ordenou: "Levanta-te e anda." Ou seja, levanta, faça alguma coisa, vá em busca dos seus problemas, vá em busca da solução dos seus problemas, vá em busca da solução dos males que te afligem. Levanta-te e anda, foi a ordem do Cristo. E nós, em muitas ocasiões, nos encontramos nesta mesma situação. Não acreditamos em nós, não acreditamos que somos capazes, nos achamos impossibilitados de fazer ou de dar o primeiro passo. E ficamos cabisbaixos, depressivos, tristes, entre outros comportamentos. E ficamos lamentando a sorte, a falta de oportunidade, entre outras coisas, entre outras desculpas pueris. Ninguém vai resolver os nossos problemas ou nos dar oportunidade se não estivermos dispostos ao trabalho, se não estivermos dispostos à renovação, se não estivermos dispostos a sermos perseverantes e persistentes. Isso é, se não estivermos dispostos a nos levantar. Ao invés de nos lamentarmos, devemos sempre tomar a decisão firme do trabalho.
da renovação, da nossa reforma íntima, do conhecimento, do crescimento, do novo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Existe uma frase também, um ensinamento do Cristo que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Pois esta é, com certeza, a melhor e a mais eficaz forma que temos para conseguir, para progredir e chegar à nossa felicidade e também chegar à nossa perfeição. Muitos são os que, em determinado momento da vida, eles simplesmente acham que já conhecem tudo, que já sabem tudo, que já entendem de tudo. E muito que já não tem mais o que aprender. E passam por situações, muitas vezes, constrangedoras, porque passam por sofrimentos, começam a passar por sofrimentos constantes e trazem o sofrimento para aquelas pessoas que amam. E também traz sofrimento para aquelas pessoas que o amam. E muitos casamentos e uniões, muitas vezes, são comprometidos e chegam muito a serem desfeitos em função desta postura, de não mais buscar a melhoria, de não mais buscar novos comportamentos, de não nos melhorarmos cada vez mais, de não trabalhar os nossos relacionamentos, de nos renovar, de buscar novas oportunidades, novas soluções, enfim, de buscar juntos o crescimento, não só o nosso crescimento do casal, mas também dos filhos, da família, enfim. Simplesmente ficamos parados. E da mesma forma também são os relacionamentos familiares e sociais, que vão sendo cada vez mais desfeitos pela ausência desta renovação, ou seja, pela renovação das suas ideias, dos seus comportamentos, dos seus conceitos e principalmente de encarar o novo e as novas situações. A recomendação do Mestre Jesus foi muito clara. Devemos, sim, nos levantar, tomar os nossos problemas, levantarmos daquela cama onde ficávamos deitados e parados, e tomar a decisão de levantar e seguir em frente. Buscar a solução dos nossos problemas. E não ficar na dependência de que alguém resolva isso para nós. Trabalhar para transformar o nosso interior. Trabalhar para a nossa reforma íntima, que é a forma mais ideal para que tenhamos então os nossos problemas resolvidos. E o resultado será, com certeza, o nosso fortalecimento espiritual, o nosso fortalecimento moral, que nos fará levantar e com certeza fará nos reerguer para que tenhamos condições de seguir em frente de uma forma firme e constante. Sem reclamações, sem mágoas, sem rancores. E o principal, sem que haja a necessidade de que alguém chegue até nós e diga para a gente: levanta e anda. Isto é, busque a solução dos seus problemas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos a eternidade pela frente. E não é possível imaginar a eternidade sem trabalho. E não é possível imaginar a felicidade plena sem a necessidade do trabalho constante. Temos que aprender tudo, temos que passar por diversas experiências. E até que estejamos perfeitos, nós seremos então convidados, ou seremos convidados, entre aspas, a passar por diversas experiências em nossa vida espiritual. E as oportunidades de trabalho, elas irão evoluindo de acordo com a nossa evolução. Existe uma frase no meio espírita que diz o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então nós temos que nos preparar para que esses trabalhos possam vir cada vez mais. Essas necessidades de reparação, de solução dos nossos problemas, que advirão com certeza, possam ser solucionados da mesma forma. E precisamos estar pronto para o trabalho. Precisamos estar pronto para os desafios que aparecerão à nossa frente. Geralmente o vocábulo trabalho, ele traz como significado o seguinte: ocupação em alguma coisa ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho material, ele tem como objetivo sustentar o físico. Já o trabalho espiritual tem como objetivo sustentar e fazer com que o espírito evolua. E o conjunto das atividades do trabalho material e espiritual é que vão impulsionar o espírito rumo à perfeição, que faz a humanidade progredir, que faz a humanidade caminhar de uma forma plena, como nós estamos vendo agora, a humanidade caminhando de uma forma vigorosa rumo à perfeição. E podem ter certeza de que o trabalho que temos hoje é fundamental para o nosso crescimento, pois ele está de acordo com o nosso grau de evolução. E creiam, o trabalho realizado com dedicação, com amor, com carinho, com satisfação, com certeza irá garantir todo o nosso futuro. E com certeza nada, absolutamente nada nos faltará. Portanto, o trabalho imposto ao homem, ele tem como objetivo fazer com que ele evolua,
moralmente, espiritualmente, intelectualmente e também materialmente. Para que a gente possa encerrar, eu quero contar um caso que está escrito no livro Sem Medo de Ser Feliz, escrito por José Carlos de Luca. Ele conta que estava saindo da casa transitória, onde ele tem trabalho voluntário, e já na saída ele encontra então um velhinho que andava com muita dificuldade, a passos curtos, e ele então, tocado de sentimento, ofereceu então ao velhinho, perguntando se ele queria uma carona. Ao que o velhinho disse, sei, eu vou no ponto de ônibus. O José Carlos de Luca, sabendo que ia passar próximo ao ponto de ônibus, então convidou que ele entrasse, pois o levaria até o ponto de ônibus. Já no carro, José Carlos de Luca pergunta então se aquele senhor ele era algum assistido da casa transitória. Ao que o velhinho disse, não, eu sou trabalhador voluntário aqui da casa transitória e trabalho há mais de 30 anos na contabilidade, todos os sábados de manhã, ajudando a turma da contabilidade. Nossa, José Carlos de Luca ficou impressionado naquele momento e, curioso para saber onde ele ia, se ia para casa ou não, perguntou para onde ele iria. Ao que o velhinho disse, eu vou para o Hospital das Clínicas. José Carlos de Luca naquele momento ficou preocupado e se ofereceu prontamente para ir até o Hospital da Clínica. E perguntou, mas o que o senhor vai fazer lá? O senhor vai fazer algum exame, alguma consulta, algum tratamento? Ao que o velhinho disse, não, eu também sou voluntário lá os sábados à tarde. O José Carlos de Luca ficou impressionado naquele momento e perguntou o seguinte, mas o que o senhor faz lá? Aí o velhinho disse o seguinte, todo alegre, meu amigo, eu empurro maca, eu seguro frasco de soro, eu leio para os doentes, eu levo comida para eles, converso com eles, faço preces junto com eles. E o que me deixa muito feliz. José Carlos de Luca ficou impressionado e falou assim, o que o senhor faz depois que sai de lá? Aí o velhinho disse, senhor, aí eu vou para a missa, vou lá assistir minha missa e agradecer a Deus por tudo que tem feito por mim e pelas oportunidades que eu tenho de trabalhar. Queridos, é fundamental que nós tenhamos, então, também sempre essa postura, como tem esse velhinho, do trabalho constante, da oportunidade de ajudar. O trabalho é fundamental na vida do homem, pois é ele que nos leva à felicidade. E como disse o Cristo Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.